Sejam muito bem-vindos para mais um Fala JC. Eu, JC Mendonça, vou começar a falar na segunda-feira sobre o que aconteceu no final de semana, principalmente voltado para futebol, os acontecimentos do esporte, Fórmula 1 e por aí vai. Vou começar por ordem cronológica, que eu estava querendo fazer esse vídeo desde sexta-feira, no dia seguinte do jogo do Brasil e Chile. E foi muito interessante o que o Tite conseguiu armar nessa convocação. Ele conseguiu fazer um esquema em que colocou o Neymar como falso 9. E para ele funcionar como falso 9, ele precisava de jogadores que chegavam bem na área para finalizar. E com o Lucas Paquetá e com o Fred, você tem esses jogadores que vêm de trás, que sabem finalizar. Tiveram várias jogadas que você viu o Fred praticamente como um centroavante e o Lucas Paquetá também, puxando a marcação da defesa do Chile. O Chile que jogou bastante recuado, então toda aquela polêmica que rolou durante a semana que o Tite pediu para os pontas marcarem os laterais, você acabou não acontecendo, porque os laterais praticamente não subiram. Mas o time jogou muito bem, foi uma superioridade gritante. O time do Brasil está voando em relação ao time do Chile. O time do Chile, que é uma geração bastante envelhecida, foi muito bem sucedida, ganhou Copa América e tudo mais, a geração mais vitoriosa da história do futebol chileno. Mas o Brasil se mostrou superior no Maracanã e ganhou por 4-2. Então você tem alguns detalhes que foram bastante interessantes, por exemplo, a saída pelos zagueiros, tanto Marquinhos como Thiago Silva, que na minha opinião estão entre os melhores zagueiros em matéria de saída de bola, capacidade técnica de dar um lançamento. A gente já viu isso funcionar contra o Uruguai. O Marquinhos dá um belo lançamento para o Rafinha e resulta em gol. E nesse jogo você vê também um lançamento de mais de 40 metros do Marquinhos para o Antony. E o Antony sofre o pênalti, que o Coutinho marca o gol de pênalti. Se você perceber, é um detalhe interessante nesse pênalti que o Coutinho vai bater, é que o Neymar ele está para alcançar uma marca do Pelé como o maior goleador da história da seleção brasileira. E ele estava em campo e ele vai e dá a bola para o Coutinho. Isso é uma visão bastante interessante do comportamento do Neymar, que aí é uma outra questão que a gente vai falar mais na frente. Outras questões que me chamaram a atenção, o Casemiro estava muito afobado no jogo, cometendo erros bobos, passes curtos, cometendo faltas bobas. É uma coisa que tem que dar uma olhada, porque o Casemiro é um homem de confiança, um jogador fantástico na posição dele. Mas também chama a atenção de ver como que o elenco entre aspas, que a seleção brasileira tem, ela consegue manter um nível. São as poucas seleções no mundo que conseguem, por exemplo, substituir. Você tem no banco de reserva um Éder Militão, um Fabinho, um Rafinha, um Richarlison, Rodrigo. Você tem vários jogadores de muita qualidade. Fazer o esquema mudar a forma do time jogar. Um outro detalhe também, a gente está falando do Richarlison, que pode jogar tanto no lado direito quanto como 9. Ele fez um belo gol no final do jogo, o quarto gol foi dele. E ele lembra uma questão de posicionamento que lembra muito o que o Jairzinho fez na Copa de 70. Não sei se quem acompanhou, quem já viu os jogos da seleção da Copa de 70, chama muito a atenção o posicionamento do Jairzinho, que ele começa como ponta direita, e toda vez que tem um avanço de alguém que vem pelo lado, e aí no caso o Danilo chegou a fazer essa função algumas vezes, pelo lado direito, ele centraliza. Ele vai, o Richarlison vai em diagonal para o meio, justamente virando uma opção como centroavante. Isso é uma opção muito interessante para o Tite utilizar. Bom, já falei de quinta-feira, agora eu vou falar de sábado. Sábado teve. O detalhe só foi o jogo Holanda e Dinamarca, que foi um amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A Holanda venceu por 4-2 a Dinamarca, mas o que chamou a atenção foi o Eriksen entrando no intervalo e praticamente no primeiro toque ele marca um golaço.
E eu estava vendo esse jogo pela TNT Esportes, o Luiz Felipe Freitas foi mais uma vez sensacional e foi muito feliz na narração do gol. Ele intitulou como o gol da vida. Quem puder ver esse vídeo no YouTube, o Luizinho colocou muita emoção no gol e o Eriksen merece. O cara passou o que passou na Euro, pouco menos de um ano depois estava jogando e marcando gol pela sua seleção. Momento bastante emocionante no sábado. Por falar em emoção, vamos falar de domingo. A Fórmula 1 está na sua segunda corrida na Arábia Saudita. E foi mais uma vez uma baita corrida e a gente vê como o novo regulamento funciona para trazer mais emoção, criando disputa não só no pelotão intermediário, mas principalmente na liderança. A gente já viu isso no Bahrein e viu ontem também na Arábia Saudita. Max Verstappen e Charles Leclerc, que pelo visto vai ser a grande disputa da temporada, pela segunda corrida consecutiva disputando a liderança pau a pau. Teve um detalhe na volta 43 que os dois foram para a linha do DRS e eles tiraram um pé porque quem tivesse atrás poderia abrir a asa móvel. Então foi muito maneiro esse momento que os dois freiam para ver quem consegue a asa móvel. Acabou que o Max Verstappen ultrapassa definitivamente Charles Leclerc na volta 47, estava alternando liderança pelas últimas 5, 6 voltas antes disso, mas acabou que o Max Verstappen venceu a corrida, conseguiu marcar os primeiros pontos da Red Bull no campeonato, porque na corrida passada nenhum dos dois conseguiu marcar ponto. Ele abandonou e o Sérgio Pérez rodou na última volta. Então, Red Bull mostrando que é uma das favoritas, enquanto a Mercedes está lutando ainda para se adaptar, porque o motor Mercedes não está respondendo tão bem quanto o motor Ferrari e o motor da Red Bull. Então a Mercedes vai ter muito trabalho pelo menos essas primeiras corridas para conseguir chegar nesse pelotão. Para terminar, vou falar rapidinho do Fluminense e Botafogo, de volta da semifinal do Carioca. O Fluminense tinha ganho a primeira partida por 1-0, Botafogo ganhou por 2-1, por ter melhor campanha, pela igualdade de placar, né, de agregado. O Fluminense, pela melhor campanha, vai para a final do Carioca com o Flamengo. Mas algumas coisas me chamaram a atenção no jogo de ontem. O Botafogo foi muito superior ao Fluminense. Foi muito superior. É impressionante o que aconteceu com o Fluminense. Como degringolou tudo. O Fluminense estava jogando pra caramba nos primeiros jogos, Carioca, Libertadores e tudo mais. E coincidentemente, desde o anúncio da venda do Luiz Henrique, em que foi uma infelicidade a forma como foi feita, a negociação e tudo mais. Mário Bittencourt, eu acho que ele deve muitas explicações nesse tipo de movimentação e o momento em que ele faz esse tipo de movimentação, em que degringola tudo. O Fluminense é eliminado na Libertadores pelo Olímpia, depois está ganhando de 3-1, chave que parecia que estava resolvida e a gente viu que não foi resolvida. Aí contra o Botafogo não jogou absolutamente nada. Mas falando sobre o jogo de ontem, o Erisson teve uma atuação fantástica, marcou os 2 gols do Botafogo. O primeiro gol foi um golaço. Mas tem um detalhe interessante que fala sobre a questão da comemoração. Eu acho que eu acho que o estadual ele é um campeonato muito interessante para a questão da rivalidade, da brincadeira, da zoação. Mas eu acho que a questão do desrespeito é uma coisa muito feia. E na comemoração, o Erisson, ele dá a voadora na bandeirinha de córner, que tem a bandeira do Fluminense, e você vê que ele vai intencionalmente para acertar a bandeira do Fluminense. A gente cansa de ver, em algumas situações em que o escudo do time ou do adversário está no chão do gramado, e os jogadores, com respeito à instituição, eles não pisam, né, no escudo. Eu já vi isso no estádio do Independência, lá de Minas. Eu já vi no Wanda Metropolitano, do Atlético de Madrid. Eu já vi isso no próprio Morumbi, com o escudo do São Paulo. Eu acho que é uma falta de respeito muito grande com uma instituição. E aí eu não estou falando isso por ser tricolor. Eu acho que se tivesse uma bandeira do Botafogo e o jogador do Fluminense fizesse a mesma coisa, eu estaria repudiando da mesma forma. E no segundo gol ele faz a mesma comemoração. Você vê que não é uma coisa assim, fez por impulso naquele momento. Não, ele fez aquilo de caso pensado. E aí, entrou uma grande polêmica no final do jogo,
que foi o gol do Cano, que classificou o Fluminense. E aí qual foi o detalhe? Em que eu estava até conversando isso com um amigo meu ontem, que é botafoguense, que eu estava envergonhado porque eu não tinha visto determinados detalhes. Eu fui ver o jogo de novo, porque eu não tinha visto o jogo, para falar a verdade. Eu fui ver o jogo inteiro para tecer essa opinião daqui de hoje. O Botafogo estava fazendo cera o segundo tempo inteiro, depois estava ganhando por 2-0, e o árbitro que ia dar 7 minutos de acréscimo, então até os 52 minutos. O gol do Cano foi aos 51:50. Você pode olhar no relógio, tá 51:50 o gol do Germancano. Naquela situação, o árbitro era para terminar ali. Teve o gol, o último lance da partida foi faltando 10 segundos para terminar o tempo regulamentar, era para acabar ali o jogo. Deu a saída, acabou o jogo, pronto. O que aconteceu? A falta do Fred, que gerou a expulsão dele, foi aos 54:33. Ou seja, 2 minutos e meio depois do tempo de acréscimo que o árbitro ia dar. Ou seja, o árbitro ele causou um clima ruim para ele mesmo. Ele não teve a percepção de que ele poderia terminar o jogo ali aos 52. Aí ele expulsa o Fred. O Fred, dentro de campo ainda, ele resolve terminar antes do Botafogo bater a falta. Quando eu vi o lance na hora, eu não tinha visto esse lado. E aí, depois, revendo o jogo, o árbitro cometeu um erro. E se bate a falta e o Botafogo marca, o Fluminense teria toda a razão em reclamar. O Botafogo, nesse aspecto, na minha percepção, não tem razão para reclamar desse erro da arbitragem. Então, foi mais ou menos isso do que eu vi de relevante no final de semana. E aí estamos de volta aí, seja para o Resenha, seja para o Fala JC. Muito obrigado e até a próxima.